Alô! Eu sou a Caroline Escorvo e bem-vindo ao meu canal Carolando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que assombra muitos vendedores por aí, que é o tal do fechamento. E por que ele assusta? Porque a gente ouve muito falar: ah, eu consigo negociar, eu sei falar pro cliente sobre o produto e tal, mas a minha dificuldade é no fechamento. Carol, eu sou bom nisso, mas eu tenho problema em dar o fechamento no cliente. Eu fico sem graça em dar o fechamento, eu não sei a hora de dar o fechamento. Então hoje eu vou te ensinar o jeito certo de dar fechamento nas suas vendas. Bora pro vídeo. Então agora eu vou vir com a notícia aqui. Se você acha que fechamento significa finalização de venda, sinto muito em lhe informar, mas você já perdeu essa venda. Por que eu tô te falando isso? Porque, gente, o fechamento, ele não acontece no término da venda. Ele não é uma finalização. Muito pelo contrário, o fechamento ele vai começar desde o primeiro contato que você tem com o cliente. Você sentou ali para negociar, falou oi, começa a dar fechamento. É o tempo todo. E como que você vai fazendo isso o tempo todo? O fechamento, às vezes, ele vem disfarçado de perguntinhas que você vai fazendo ao longo da negociação. Em outro vídeo, eu falei que se você pergunta bastante, você toma o controle da negociação. E é exatamente isso. Conforme você vai fazendo perguntas, você vai fechando o cliente. Então, só para que você entenda, pensa aqui, a negociação tá começando a acontecer, é um campo aberto. Ou seja, o seu cliente, ele tá ali pronto para correr, né? Todo cliente, ele não quer comprar de fato, mesmo que ele precise, mas ele já tá com um não ali preparado para você. Então, se você deixa aquele campo totalmente aberto, o seu cliente ele pode sair correndo. Então, qual é a ideia do fechamento? É você ir fazendo pequenas perguntas que vão se tornando um cercado em volta do seu cliente. Até que chega um momento que a finalização da venda, ela vai acontecer naturalmente. Porque você já cercou ele ali de todas as formas que ele não tem mais para onde sair. Ou seja, ele está fechado ali no cercado que você criou. Se você entender essa dinâmica, vai ficar muito mais fácil de conseguir conduzir esse cliente para uma compra. Então é muito inteligente quando você trabalha uma linguagem onde o seu cliente esteja interagindo e que ele conclua o raciocínio que você quer que ele chegue. Então, ao invés de você virar para ele e fazer a conclusão, faça perguntas que vão fazer com que o seu cliente pense e entenda que o seu produto realmente é importante para ele. Gente, uma coisa que eu vejo que muitos vendedores cometem é a agressividade na hora do fechamento. Então não seja esse vendedor que às vezes se torna inconveniente. O fechamento ele vai acontecer de uma forma sutil, de uma forma leve. O cliente, ele permite com que você induza ele para a compra, né? É diferente daquela venda sofrida, que você não sabe como fazer o cliente fechar, porque você fez toda a etapa de vendas sem colocar o fechamento em todas as etapas. Então você foi lá, criou o rapport, você levantou a necessidade, você criou vínculo com o cliente, você tem uma negociação forte, mas você peca na hora de fazer o fechamento. Por quê? Porque ele não aconteceu lá no início da venda. E como que eu posso fazer isso de forma sutil? Ao invés de você pressionar o seu cliente, aí, vamos fechar? Vira para ele e fala: e para você vai ser melhor como pagamento? À vista ou no cartão de crédito? Cliente, me explica uma coisa. O que aqui atendeu a sua expectativa e o que você acha que a gente ainda pode ajustar? Me fala uma coisa, cliente. Como que você acha que isso iria solucionar o seu problema? Então, se você começa a colocar perguntas corretas, você está fazendo o fechamento de forma leve. Ou seja, o seu cliente ele começa a entrar na mesma linha de raciocínio que a sua. Chega um momento que você não precisa mais convencer ele. Ele mesmo se convence sozinho. Então, presta atenção se você está fazendo o fechamento lá no final da venda ou se você vem praticando ele da forma certa desde o comecinho. E me conta aqui depois se você tá fazendo isso da forma certa ou se a partir de agora você vai começar a fazer. E se esse conteúdo fez sentido pra você, então já aproveita para não perder os próximos, já se inscreve aqui no canal, já compartilha isso com um amigo também que esteja precisando saber de tudo isso
E já curte tudo que tem pra curtir, já comenta tudo que tem pra comentar, porque é assim que o YouTube vai levando isso pra mais pessoas e automaticamente a gente vai fortalecendo o nosso clã de vendedores. Beijo!